Bom dia! Olha, eu vim aqui para te lembrar hoje que você é alcançado pela graça de Deus. Existe uma história em Mateus 9,18, quando fala sobre a mulher do fluxo de sangue. E essa história é bem interessante, porque todas as vezes que nós ouvimos as pessoas pregarem sobre ela ou fazer alguma menção, a gente unicamente está focado que a mulher do fluxo de sangue teve a cura que ela tanto buscava ao longo dos seus 12 anos. Mas eu queria trazer hoje uma percepção um pouco diferente disso que está lá no texto. Quando inicia-se o texto, em Mateus 9,18, ele vem falando um pouco antes de começar a história da mulher do fluxo de sangue, que no mesmo episódio era feito um pedido de um chefe da sinagoga que a sua filha estava morta e que ele queria que Jesus impusesse as mãos sobre ela. Mas, Cláudia, o que isso tem a ver? Nada a ver, mas eu gostaria de te colocar que assim como na sua vida, na vida daquela mulher também, tiveram coisas e fatos que aconteceram antes do milagre que ela esperava acontecer, que poderiam desanimá-la. Vamos lá, ela estava ilegítima na rua, buscando cura, mesmo sabendo que naquele tempo ela era considerada uma pessoa imunda e não poderia estar ali convivendo no meio daquela multidão. Então, a gente já começa a observar que as adversidades que você passa pode ser diferente da mulher do fluxo de sangue, mas também existe adversidade no caminho para o milagre. Então, o que acontece? Quando a mulher ela sai de casa, imagine que ela começa a idealizar dentro de casa, igual nós fazemos. Nossa, eu vou sair hoje, vou fazer da seguinte forma, vou em tal lugar, vou parar e vou conseguir alcançar o que eu quero. E a grande verdade é que ela saiu com pensamentos positivos, como nós, quando vamos para o campo de batalha da vida, nós saímos motivados, acreditando que tudo vai ser da forma que nós esperamos e estamos arquitetando. Mas quando ela sai, a primeira coisa que ela se depara é com uma sociedade que não poderia visualizá-la por conta da sua enfermidade, era uma multidão em volta de Jesus e era um chefe da sinagoga pedindo Jesus um milagre. Então ela começa a pensar, nossa, eu estou em desvantagem várias vezes, porque eu não sou alguém com status social alto, eu sou alguém ilegítima aqui na rua, eu estou no meio de uma multidão e preciso tocar o mestre. Então, em alguns momentos da nossa vida, a gente passa a não entender porque tantas adversidades advêm até chegar o milagre que nós esperamos. Mas nós precisamos entender que para tudo na vida há um propósito. E o que eu venho te convidar hoje é para que nós possamos ter uma postura que a mulher do fluxo de sangue tem. E qual foi a postura? Ela, primeira coisa, não se sentiu inferiorizada com aquela situação, por ter alguém com status sociais acima dela, por ela estar em desvantagem. Ela começou a olhar para aquilo que ela estava buscando, porque senão, naquele primeiro embate, ela teria voltado para casa e desistido e continuado com a sua enfermidade. Mas quando ela começou a olhar que existia um Deus acima da média, um Deus que poderia mudar a história dela, ela com certeza parou de olhar à sua volta e começar a se fazer de vítima. E o segundo passo que a mulher do fluxo de sangue, ela foi extremamente resiliente, ela não se colocou como vítima da situação, porque em muitos momentos, quando a gente está com algum problema e começamos a olhar que o outro está em vantagem em relação a nós, nós começamos a esmorecer e desanimar na fé, porque a gente começa a achar que Deus está limitado à visão do homem, e na verdade Deus está olhando tudo e todos, e ele está conseguindo fazer algo que nenhum ser humano tem a capacidade, que é esquadrinhar o nosso coração e nos fazer entender que se o propósito que nós estamos buscando, a cura, a libertação, o milagre, for para engrandecer o nome dele, com certeza ele estará disponível. Em alguns momentos, Deus ele conhece a intenção do nosso coração. Em alguns momentos, ele não vai dar no momento que nós queremos, na forma que nós queremos. Seria lindo aquela mulher sair, não ter multidão, só ter Jesus, ela ir lá pedir Jesus a cura e resolver. Mas ela precisou passar por um processo. Então, a grande verdade é que antes do milagre existe um caminho chamado processo. E que se nós começarmos a fugir desse processo, nós certamente não amadureceremos na fé para poder receber os milagres que nós esperamos. Então, aquela mulher não se sentiu inferiorizada, não se colocou em situação de vítima, foi resiliente, porque ela conseguiu se adaptar à nova realidade que ela estava vivendo, mesmo que ela tenha idealizado na sua mente, antes de sair de casa, tudo que ela queria, ela conseguiu ser resiliente e voltar
a se adaptar, não vai ser assim, mas será diferente, porque eu sei o que eu quero. Então, ela tinha essa clareza. E ela não se deixou desanimar quando tinha outros pedidos de milagre, porque às vezes o nosso ego, o nosso egoísmo, egocentrismo, começa a achar que Deus ele tem que escolher, ou eu vou abençoar A ou eu vou abençoar B. Na verdade, Deus não precisa fazer essa escolha. Em alguns momentos, a escolha de Deus é muito mais para não nos perder do que porque Deus precisa ter uma fila de INSS onde ele atende um por vez. E não é assim que funciona. Nós estamos falando de um Deus que é onisciente, onipotente, onipresente. Ele não precisa de regra, mas ele conhece e esquadrinha o nosso coração. E a última coisa, que é a principal para mim, que ela fala lá no versículo 21, que ela manteve a fé. Então, mesmo assim, quando ela vê aquilo tudo, ela fala lá no versículo 21, se eu apenas tocar na veste de Jesus, eu serei curada. Então, ela conseguiu se manter de pé, a sua fé era acesa, em meio a todas as adversidades e os desafios que ela encontrou no caminho. Então, que nós possamos entender que se nós mantivermos a nossa fé em ação, certamente aquilo que nós precisamos e almejamos será possível. Mas a grande realidade da nossa vida é como nós estamos nos colocando diante de Deus, como está a nossa fé. Será que quando aparecem os desafios, nós estamos nos levantando e dizendo que nós cremos num Deus que muda a história? Então que nessa manhã você possa refletir e pensar o quanto Deus, ele tem prazer em nos abençoar, porque nós somos filhos, mas o que nós faremos com o caminho do processo é que determinará a nossa vitória. Ótimo dia!